Pronto, iniciamos a gravação. Pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, estou vendo gente nova aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, sou coordenadora de governo de Itaquera. Está começando essa outra reunião extraordinária aí do CPM, hoje com uma convidada, que é a coordenadora de projetos e obras de Itaquera, que é a Ana Carolina. Ela está aí, depois ela vai dar um oi aí para vocês. Seu Conite, passo a palavra aí para vocês e boa reunião para todos nós. Amém. Senhor Conite? Tá. Boa noite a todos. Boa noite a todos os conselheiros. Obrigado pela presença. Também aos convidados, especialmente a Ana Carolina, né? Obrigada. Nossa palestrante. Então, olha, hoje eu vou estar substituindo aí o Fábio, que é o nosso coordenador. Ele sofreu um acidente na tarde de ontem e ele não pôde comparecer. Ele está com problema na internet, então ele não vai poder participar. Tá. Então, na verdade, hoje vai estar eu e o Gilberto coordenando essa reunião. Tá, Gilberto? Tá ok. Tá. Senhor Conite? Tá. Oi. Só vou pedir para o pessoal, tanto como os convidados, os conselheiros, se for possível, para desligar o microfone, porque está dando um pouco de interferência na fala do Senhor Conite. Era só isso, tá? Tá. Bom, então vamos iniciar, né? Tá? Eu posso te chamar de Carol, né? Tá? Sim, pode chamar de Carol. Nós vamos fazer aqui um ping-pong, né? O pessoal vai perguntar, né? Primeiro a senhora faz um... Que negócio aparecendo bem na Não, aí você vem aqui, ó. Ela vai faz aparecer um plano aí, no caso. Peraí, seu Conite. Peraí, gente, só um minutinho. Pessoal, desativa os microfones, por gentileza. Tem gente com o microfone ativado aí e está dando interferência. Por gentileza, deixa só o seu Conite, Gilberto, a Carol e eu, né? Microfone aí, o desenho. Pronto, então? Tá. Então, Carol, a senhora faz uma explanação daquilo que é sobre obras aí da prefeitura. Não precisa ser nada coisa difícil, viu, Carol? Coisa simples mesmo, tá? A senhora faz essa explanação aí, usa o tempo que a senhora precisar. Terminando a explanação sua, aí nós vamos fazer o ping-pong, tá? Os conselheiros vão perguntar, você responde, tá? E assim por diante. Depois, quando terminar os conselheiros, então nós vamos abrir também para os convidados. Tá bom? Tá bom. Então, Carol, fica à vontade, Carol. Tá. Boa noite a todos. É um prazer aí participar pela primeira vez nessa reunião remota aí com vocês. E, na verdade, eu conversei com a Aline, né? E ela falou que a reunião seria basicamente para eu esclarecer dúvidas, que vocês iam fazer perguntas, né? Mas eu posso fazer um resumo aí da situação que a gente tem hoje na Coordenadoria de Obras, tá? Vou falar primeiro sobre as obras que a gente tem aí em vista, né? Bem resumidamente, a gente tem uma previsão aí de iniciar ainda nesse exercício 30 obras através de emendas parlamentares, né? São recursos que foram disponibilizados aí para Itaquera, para melhorias nas praças, vielas, escadarias, são várias melhorias que a gente vai executar ainda nesse exercício, através dessas emendas parlamentares. Então, como eu disse, por volta de 30 obras. Além disso, eu queria expor para vocês a questão da zeladoria, né? Bem resumidamente, passar a quantidade de equipes que a gente tem disponível, como é que está a demanda, né? Então, hoje, a gente está trabalhando com 3 equipes de áreas ajardinadas, 2 equipes de poda de árvores, 2 equipes de limpeza manual de córrego, a gente tem 2 equipes de conservação de logradouros, 2 de galeria,
Deixa eu ver o que mais. Tapa-buraco, a gente está trabalhando com 477 toneladas e 2 equipes de poda. Acho que eu não esqueci nada, é o que a gente tem hoje de suporte aí para a zeladoria do bairro, tá? Então, o que eu queria passar para vocês, uma coisa importante também, acho que já é de conhecimento de todos, e hoje a gente trabalha só com a demanda do SIG-RC, né? E todo o SIG-RC, ele gera uma ordem de serviço automática que é através do SGZ, que é o Sistema de Gerenciamento de Zeladoria. Então, eu posso dizer assim, hoje a gente está com essa quantidade de equipes, mas a gente já trabalhou com mais equipes no começo do ano, a gente conseguiu suprir bastante a demanda, a gente reduziu bastante o número de solicitações, né? Inclusive o tapa-buraco, hoje eu vou dar uma notícia aí boa, né? A gente está conseguindo atender com até 10 dias do registro da solicitação. Então, é um número importante da gente ressaltar aí, né, do que a gente está conseguindo fazer para melhorar a Itaquera. Eu acho que é basicamente isso. É? Tá. Boa noite, Ana Carolina, sou o Gilberto. Eu gostaria que você, pelo menos, deixasse o vídeo seu, pelo menos 30 segundos, para que nós conhecesse você, porque muitas nós aqui de conselheiros somos novos e talvez eu tenha visto você 1, 2 vezes na prefeitura regional, talvez outras pessoas aqui nunca te viram, então é bom a gente estar vendo para saber quem é você. De repente a gente te vê lá na sub e a gente não vai te reconhecer. Não está aparecendo ela aí na tela, Gilberto? Para mim está aparecendo. Eu tô com... ela está com a câmera aberta. Com a câmera aberta. Não, para mim tá só o nome. Engraçado, para ela tá com a câmera aberta, assim. Tá aparecendo. Para mim também, eu tô vendo, assim. Tenta mudar a sua tela aí, Gilberto, o formato. Às vezes é o formato que você tá na tela. Conseguindo visualizar, Eu tô conseguindo ver ela tanto no PC. Eu não tô. Mas vamos lá. Carolina, eu recebi aqui alguns pedidos, né? Desde 2011. Você está na subprefeitura desde quando? Eu estou na subprefeitura já há 15 anos, mas na coordenadoria desde 2015. Entendi. Tá. Porque a gente aqui para a região seria um pequeno anuviário que hoje é necessário devido à falta de organização. A Lê mora perto aí, ela mora ali na Fazenda do Carmo e ela vai saber identificar o que é. Seria um mini anel viário do pessoal para ligar Conjunto José Bonifácio à Fazenda do Carmo. Hoje, não sei quem autorizou aí de Itaquera, tem uma cidade ali, prédio RMV, prédio Tenda, prédio Plano e Plano. Então, a quantidade de pessoas que estão morando ali é cerca de 5.000 pessoas. E aí o anel viário que tem, a única saída que tem é descendo para pegar Pêssego. A ligação que eu falo que está desde 2000... Gilberto, seu áudio está cortando, a gente não está conseguindo ouvir direito, não. Não está conseguindo ouvir, Gilberto. Tá. Melhorou ou piorou? Não, melhorou. Acho que é queda de... Não queda de internet, mas sabe quando dá um delay? Dá um delay, aí ele corta. Não é o volume, aonde que eu parei para continuar? Acho que agora melhorou. Você estava falando do anel viário aí, dos prédios de 5.000 pessoas, o que é preciso. Legal. Tá. Então, é um pedido que o Ivo fez desde 2011, aqui com papel na mão, solicitante José Ivo, e a gente vê que até hoje não foi feito. Graças a Deus, foi uma da demanda que nós colocamos no Participe, e ela foi eleita. E aí eu queria ver qual a previsão disso ser realizado e por que não foi realizado até os dias de hoje.
Está com o microfone fechado, Carolina. Carol, liga seu microfone. Abre o... Desculpa, acho que desativou. Imagina. Estão me ouvindo? Sim. Então, na verdade, ele precisava deixar claro qual anel viário que aí é pretendido, se é ali na Cristóvão de Salamanca, Agrimensor Sugai, aquela ligação. Exatamente, aí mesmo. Isso. Positivo. Porque o trecho já existe, é coisa de 150 metros e parece que é 10 quilômetros para a prefeitura fazer essa ligação. Tá, primeira coisa, isso não é uma atribuição da subprefeitura, tá? Viário, aí cabe à secretaria das subprefeituras, claro, é tudo prefeitura, mas não é nossa atribuição lá de obras. Então, o que a gente faz? A gente encaminha. Mas essa área tem um problema, porque essa ligação que se pretende fazer, ela é numa área que é tributada pelo INCRA, então é uma área particular. Então, eu entendo que a grande dificuldade disso sair realmente, apesar de ser de extrema necessidade, são essas questões da propriedade, entende? Então, muitas vezes vocês pedem, aí parece que está parado, que ninguém deu atenção, mas, de repente, o andamento não se deu em função disso. Mas eu posso até levantar isso para vocês, porque é uma demanda muito antiga, eu conheço bem esse pedido, mas o problema é que passa por uma área particular. Então, vão envolver várias secretarias, várias ações, né? É basicamente isso. Tá, você falou em área particular, mas esses dias teve filmagem, teve invasão lá de novo, e aí eu te pergunto, se é particular, o dono tem que fazer zeladoria, e a zeladoria não há. Pelo que eu conversei com alguns moradores lá, são mais de 5 anos que ninguém corta mato lá. E aí, quando que a notificação vai chegar no proprietário? Nunca? Ou se chega, qual o tipo de medida? Porque se eu acredito que se é multa, ele não vai ficar pagando multa mensalmente. Ele vai dar um jeito, ele vai zelar pelo espaço dele. Agora, pelo que a gente entende, aquela área ali está a relevo, e aí a gente não sabe, porque a importância ligar também a Luiz Mateus, porque vai desafogar. Infelizmente, Itaquera está sem essa solução aí. Sim, é que isso já não é atribuição da Coordenadoria de Projetos e Obras, né? Que eu estou coordenadora. Essa questão de multa sobre a limpeza, sobre as invasões, aí já é uma atribuição da CPDU. Então, as medidas que vêm sendo tomadas com relação a essa área, por se tratar de área particular, aí o Arnaldo, que é o CPDU, numa outra oportunidade, poderia esclarecer melhor para vocês, tá bom? Porque, assim, essa demanda do projeto chega para a Coordenadoria de Projetos e Obras, mas a área, por se tratar de área particular, né, então envolve outra coordenadoria também, entendeu? Okay. Mas com certeza já deve ter multa, já deve ter bastante coisa com relação a esse terreno. Tá. Carol, você ainda acabou sua explanação. Você tem alguma coisa aí sobre obras novas, obras que está em andamento, alguma coisa que você queira falar? Sim, como eu disse no início, a gente já autuou 30 processos, né? Sim. Aí são indicações dos parlamentares, então é através de recurso de emenda parlamentar. Se vocês quiserem, eu até posso, eu tenho a lista aqui do que a gente já autuou, né, de processo, com os endereços, se vocês quiserem tomar conhecimento, eu posso dar uma lidinha aqui, que eu estou com a lista é grande, do que está previsto, né? Uma coisa que eu não citei, a gente também está contratando agora, porque não só através das emendas parlamentares, mas com recurso da própria secretaria, a gente está contratando projetos para 5 áreas de risco, né, nas comunidades. E depois da contratação desse projeto, a gente também vai contratar a obra, né? Então, a primeira etapa é a contratação de projeto e depois a execução das obras. Então, são 5 áreas de risco aí contempladas também nesse exercício. Tá? Se quiser, eu posso citar. Se o senhor achar necessário, se todo mundo quiser, vou falar aqui das áreas de risco, que a gente está na fase de contratação de projeto, tá? Pode falar. Tá.
Então, a gente está contratando projeto básico de contenção de margem de córrego e encosta, na cidade de Carvalho, tá? É a comunidade ali entre a rua Pacaraná, Irará, Zorrilha e Tucuxi. Um outro projeto que a gente vai contratar é área de risco no Jardim Santa Terezinha 3, tá? Que é ali nas proximidades da Avenida dos Latinos, na altura do 1500. A outra comunidade é Jardim Santa Terezinha 4, também ali na Avenida Gualtar, entre os números 671 e 765. Área de risco no Jardim Eliane, trecho ali da Rua Dolomites, Antônio Campitelli, Saul Borges Carneiro, e comunidade da Maria Luísa Americano, que é o trecho ali da Rua Rangel de Souza. Então, essas 5 áreas de risco são áreas que estão mapeadas no relatório do IPT, né, com necessidade mesmo desses projetos e posterior execução das obras. De obra de emenda parlamentar, a gente tem aí em vista revitalização e implantação de vestiário alambrado na Cheiro Mineiro de Flor, ali, aquela área que a gente tem um problema sério de descarte irregular de entulho, entre a Cheiro Mineiro de Flor e a Jacupêssego. Eu acho que essa intervenção vai minimizar bastante esse problema que a gente tem, né? Que é um trabalho meio que de enxugar gelo, que a gente limpa o entulho, o pessoal vai e joga de novo. Então, cada vez que a gente consegue fazer uma melhoria numa área dessas, né, é um ganho muito grande, né, tanto para a população quanto para a prefeitura no gasto que a gente tem, né, de estar sempre limpando e tudo, e a população vai ganhar um espaço aí para lazer e para esporte. A gente tem também readequação da quadra, implantação de alambrado na pracinha da rua Wilson Duarte, com a professor João Batista Conte, ali no Bonifácio. A gente tem reforma e adequação do campo de futebol, ali no CDC União do Morro. Implantação de playground na Praça Praia Dourada, na Fortuna de Minas. Revitalização e readequação de quadra na rua Oliveira Brandão. Revitalização da quadrinha na Praça José Sais, revitalização e implantação de pista de caminhada na área municipal da Rua Piraí do Sul, revitalização e implantação de pista de caminhada e playground na Praça José Enio da Silveira. A gente tem também revitalização da Praça Trevo da União, revitalização e adequação com construção de pista de caminhada e mobiliário na Francisco Munhoz Filho, revitalização e adequação da área municipal e implantação de ATI na Avenida Professor João Batista Conte, na altura do 285, revitalização da área municipal com adequação de quadra de areia na Caetitu, manutenção com reforma de quadra na praça da rua Iririmirim, adequação das edificações existentes na rua Voarame com Alvilha, implantação de pista de caminhada na rua José Ariza, adequação de piso e muro na associação que a gente tem ali na José Ariza também, revitalização e adequação da área municipal na rua Domingos Pilege, reforma e requalificação da Praça Cabo PM Paulo Pinheiro, isso aqui é uma emenda federal. Revitalização e manutenção da quadra na rua Anibale Padovani, manutenção e adequação de área municipal na rua Luiz Felipe Albert, adequação e manutenção de quadra poliesportiva da Machado Nunes, adequação com construção de mini quadra na Praça João Donato Petreca, manutenção e requalificação de viela na rua Franz Pacheco, adequação com implantação de ATI, playground e alambrado na Praça Cláudio Baroni, melhorias em torno do campo da rua Henrique Perdigão, manutenção da cobertura ali da Casa da Memória, construção de salão administrativo na Wanani Quauxi,
E é basicamente isso. E a gente também tem, através de uma emenda parlamentar, a contratação de um projeto executivo para pavimentação da paisagem bonita. Tá? Então, essa é a nossa lista aí de obras que a gente tem aí para realizar até o final do exercício. Ok. Senhora Carol? Coisa, né? Senhor Conite, Oi. você se importa se eu for fazer algumas perguntas para a Carol agora, no momento? Agora nós vamos abrir para pergunta para a Carol. Tá? Vou começar com os conselheiros. Eu não sei se o Alessandro já tem alguma mãozinha levantada aí. Tem, assim? Deixa eu ver Não, aqui. seu Conite, tem no chat aí, tem um pessoal perguntando alguma coisa aí. No chat? Sim. Mas deixa os conselheiros primeiro, né, Ale? Depois a gente abre para os convidados, né? Pode ir, Ale. Tudo bem, boa noite, Carol. Então, vê convidado, quem quer fazer a pergunta para a Carol, fica à vontade, então. Sim, pode ser depois do pessoal dos conselheiros, e depois abrimos para os munícipes. Isso. Tá. Boa noite, Carol. Eu estou reconhecendo a senhorita agora, né? Por vista, eu já havia visto a senhorita, né, na verdade, aqui próximo da onde eu moro. Eu moro aqui no conjunto habitacional Fazenda do Carmo. Se eu não me engano, foi ano passado. A senhorita compareceu aqui na época que o Jamil era prefeito, junto com o vereador e o senhor Alexandre Mondonesi, para ver a situação de algumas ruas que não tem pavimentação até hoje, né? Eu me recordei agora da senhora. Isso, eu até citei aqui que a visita, né, foi o que gerou essa contratação desse projeto para pavimentação de um trecho da Isage Morita. Sim, mas esse trecho, você sabe me informar de quando até, qual a altura do número que vai ser realizada a pavimentação? Vai ser só lá na Isage Morita ou vai ser na Zituro Karazava e a Hirovo Kaninobu também, que precisa da pavimentação? Então, na verdade, não é a pavimentação. O que a gente tá iniciando a contratação do projeto, né? Porque para pavimentar, a gente precisa do projeto, tá? Sim. Esse projeto, ele está contemplando parte da rua Hirovo Kaminobu, Zito Karazawa e Isage Morita. Nossa, é uma notícia muito maravilhosa que eu acabei de receber agora. 3 vias, tá? Que a gente vai contratar o projeto. Aí, depois, com o projeto, a gente vai ver quanto isso vai custar e aí a gente vai verificar o que a gente consegue, né, para a execução dessa pavimentação, tá bom? Isso é uma ótima notícia que agora eu ouvi, né? Porque já tem há muito tempo que eu estava brigando também com isso, na época que eu era munícipe ainda, junto ao conselho, né? Eu estava brigando bastante, batendo muito sobre a questão da pavimentação dessas ruas. Tanto que você, junto com o Bonanese, fez a visita lá, né? E eu imaginava que não ia sair nada. E agora você me deu uma notícia maravilhosa mesmo. Eu estou até feliz. Né? Legal. Então, é isso. E eu queria também parabenizar sobre a questão de um elogio, sobre que você citou, sobre a questão das solicitações de tapa-buraco, que estão sendo atendidas até 10 dias. Realmente, de fato, inclusive aqui na região também, eu estou acompanhando essa semana que a equipe de tapa-buraco visitou aqui a região, tô achando bacana mesmo, né? E há uns pouquinhos que as coisas vão começando a andar, né? Estão melhorando, né? Estão melhorando. Realmente eu fiquei feliz com essa notícia, né? E eu queria também tirar uma dúvida com você, se for o caso de, vamos dizer assim, um munícipe, um exemplo, sobre... Eu cheguei até a comentar no grupo com os conselheiros, demais conselheiros, sobre a questão da solicitação, um exemplo de, já que a senhorita é de obras, vamos dizer assim, um exemplo de pinturas de guias e sarjetas. O munícipe ele faz a solicitação lá no 56, lá no 56 ele coloca na descrição informar para realizar a pintura da guia e
a extensão completa, só que aí na descrição a gente consegue só colocar o número da altura do número, né, da rua. Só que aí a equipe, eu imagino, gostaria de saber como que a equipe de obras, eles recebem essa solicitação e encaminham para execução. Tá. É que assim, pintura de guia é basicamente feito através de um planejamento, né, que é a empresa Corpus, que é através da Anlurb. Então, eles têm um planejamento. Às vezes, pode coincidir com a solicitação de vocês e às vezes não. Então, eles têm um mapeamento. Então, cada período, eles vão estar numa região, num bairro, fazendo esse tipo de serviço, entendeu? Então, a solicitação não é atendida assim, eu pedi a pintura da rua tal, aí a equipe vai lá e pinta só a rua, aquela rua que foi solicitado. Então, eles pegam uma região. Então, é basicamente isso que eu tenho para te falar. Então, não é um pedido isolado que vai gerar demanda para a empresa fazer, tá? Eles têm todo um planejamento e, às vezes, pode coincidir. É basicamente isso. Eles têm um mapa, né, por região e tem o período para pintar, para capinar, tá? Então, tudo é feito pela secretaria, não é nem por uma subprefeitura. Entendi. Não, tudo bem, era a minha dúvida. Né? É um plano que tem de varrição, um plano de capinação e de pintura, eles têm que cumprir esse plano. Então, assim, semanalmente a empresa manda para a gente a programação através do plano que eles têm que executar naquela semana. Então, cabe à sub vistoriar para ver se eles estão fazendo, né? Então, a gente atesta os serviços. Mas esse tipo de serviço, nem o contrato é com a subprefeitura, é com a Anlurb. Tá bom? Então, aí, se for o caso de eu for fazer algum questionamento, igual exemplo, eu pedi para fazer uma pintura de guias e sarjetas de uma rua, e aí lá na solicitação eu consigo só colocar um exemplo, a numeração início da rua. Mas eles vão pintar toda. Não, é isso que... eles pintam, eles vão executar o serviço apenas no número indicado pela solicitação. É isso que, eu não sei se a falta de comunicação, que eles recebem essa solicitação e depois encaminha para execução. E aí eu queria tirar essa dúvida, né? Porque, igual exemplo, eu faço... Eu vou registrar isso, porque o que está acontecendo, né? O SIG-RC, a orientação é essa mesma. Por exemplo, se você vai pedir um serviço de tapa-buraco, é que pintura de guia é o que eu estou falando, existe um planejamento que é feito, né? O plano já está pronto, tem a data que eles vão passar para capinar e para pintar as vias. Agora, como você tem a possibilidade de fazer essa solicitação, e realmente a orientação agora, através do SIG-RC, é que se faça um pedido por numeração. Então, vou dar o exemplo do tapa-buraco. Tem um buraco na Avenida Itaquera, número 100. Então, a equipe vai lá para tapar o buraco na Avenida Itaquera, número 100. Se você quiser um buraco no número 150, no número 200, então tem que ter a solicitação para essa numeração. Porque hoje, o que acontece? O SIG-RC, ele gera uma ordem de serviço automática para a empresa. É tudo via sistema. E eles têm que ir planejando e executando o serviço. Antes, a gente que fazia isso, né? Então, por exemplo, eu tinha, 50 solicitações, aí eu escolhia lá, amanhã eles vão fazer 5 dessas 50 solicitações. E a subprefeitura determinava o que eles iam fazer naquele dia, a gente que programava. Hoje não, hoje a demanda toda vai via sistema para a empresa e eles têm que dar conta daquilo. E qual é o critério para execução? O critério é a ordem por registro de solicitação. Então, assim, quem pediu primeiro vai ser atendido primeiro. Então, até então, a gente vinha trabalhando assim. A exemplo do tapa-buraco, que eu queria deixar claro, hoje a gente está conseguindo já trabalhar com a demanda do mês, né? Isso é super importante. A gente conseguiu eliminar um passivo aí que a gente tinha. Aí vocês podem até dizer, não, mas tem muito buraco, mas a gente está trabalhando com o que vocês estão solicitando. Então, estou falando do que a gente tem de registro de solicitação no sistema, entendeu? Entendi.
Não, tudo bem, sem problemas. Era essas só as minhas perguntas, Mas por da minha parte no pintura, momento. eu vou verificar isso para você, porque quando você vai registrar, né, você tem que colocar a Sim. rua e a numeração. Então, aí dá a entender que eles vão pintar só a numeração que você registrou. Exatamente. Uhum. Eles vão pintar apenas deixa a eu- numeração, mesmo Sim, colocando mas na na descrição. prática você vai ver, porque quando a Corpus, que é a empresa que faz esse serviço de pintura de guia, ele pinta a via toda, tá? Carol, é entendi. importante citar também que até hoje, né, por mais que a gente instrua, né, os munícipes e tal, até hoje surgem aquelas solicitações, né? Ah, tapa-buraco em toda a extensão. Não vai ser feito. Né? Exatamente. Então, não vai ser feito, né? É o que a Carol está explicando, é por numeração. Isso, é o tipo de serviço que não funciona. A pintura que eu estou falando é diferente, né?Ela vai registrar sim, mas a pintura vai ser feita na via toda, que é um plano, né, da Corpus, para a região, o bairro. Agora, essa solicitação, principalmente de tapa-buraco, eu gostaria de deixar muito claro mesmo. E assim, a gente não... como é que eu vou explicar para vocês? A gente, subprefeitura, a gente não tem nem o poder de gerar uma OS, né, que a gente chama de institucional. Por quê? A gente tem que trabalhar com a demanda de vocês. Então, esse sistema, ele limitou. Então, assim, a partir do momento que a gente conseguir trabalhar com a demanda, então tem um número definido de solicitações no sistema de pendências que vai liberar para a gente gerar uma institucional ou não. Então, é muito importante o registro de vocês, porque se não tiver, a gente não consegue atender. E o tapa-buraco é o que a Aline destacou, é muito importante essa questão de você ter uma solicitação por buraco. Se vier a solicitação toda a extensão, ela vai ser indeferida, tá? Não tem como ser atendida. Isso, exatamente, que eu queria deixar claro também, que, nossa, é o que mais acontece ainda hoje, né, Carol? Por mais que a gente explique, o pessoal ainda vai lá e tapa buraco em toda extensão. Não funciona, tá, gente? Deixa eu aproveitar o gancho para explicar para vocês uma coisa que tem acontecido. Inclusive, hoje eu tive uma reunião com o pessoal da praça de atendimento, né? O que acontece? Se algum de vocês já tentou, claro, registrar uma solicitação no 156, o que acontece agora? Eles estão dando um número de protocolo inicial para vocês, que é um número de atendimento. Não é o número de protocolo que a gente, obras, vai conseguir atender vocês. O número do protocolo é só no final, então você vai pedir o tapa-buraco na rua tal. Por quê? O que tem acontecido? As pessoas têm vindo cobrar a solicitação com esse número de protocolo inicial, que inclusive ele começa com 2020, que é o ano. Então, esse não é o protocolo do SIG-RC que a gente vai atender. Então, está tendo muita confusão com relação a isso, tá? Então, você tem que registrar esse número de protocolo, que é um protocolo de atendimento, como você liga para a Sabesp, para a Enel, que dão do atendimento. Depois que você fizer a sua solicitação, que vai gerar um número de protocolo, que é o SIG-RC, que vai gerar a OS para a gente atender. Tá? Muitas pessoas vêm fazer reclamação com esse número de protocolo inicial. Aí a gente não consegue atender. Sim, tá? É importante esclarecer isso também. Tá. Sim. Isso. Ok. Da minha parte era só isso, apenas. Tá. Então vamos... Pessoal que levantou as mãozinhas aí, né? 2, no máximo 3 minutos, para que todos possam falar, né? Tem mais alguém aí, Alessandro? Não, ninguém levantou a mão, mas eu quero fazer uma pergunta. Tá, vai. Boa noite, Ana. Eu sou morador aqui da Cidade Líder. Minha pergunta é sobre o corredor da Avenida Líder, né? E mais especificamente a Praça Francisco Daniel Lopes. Tá. A obra do corredor, ela também não é uma atribuição direta da subprefeitura, né? Está na nossa região. A gente tem feito contato direto lá com a SP Trans, né? Que está responsável aí. E eles estão numa fase aí de retomada, porque teve um problema no contrato, né? Com as empresas que estavam executando, a obra foi paralisada.
Então, eu acho que eu não vou dar uma data aqui, porque eu não sei precisamente, mas eu me comprometo em levantar para vocês, mas há uma previsão de retomada da obra do corredor, tá? A gente está sempre em comunicação com eles. Esse problema, quer dizer, na verdade, a paralisação da obra trouxe muitos problemas para a gente também, né, com relação à invasão ali da área, a despejo de entulho, dá aquela impressão de abandono, né? A gente tem tentado manter a área, né, limpa na medida do possível, que acabou virando um ponto viciado de entulho. O pessoal da SP Obras esteve falando com a gente, né, que eles estão empenhados também em manter o local, ali aquele canteiro de obras, na verdade, que a praça, parte da praça se tornou canteiro de obras da obra do corredor, né? Então, ficou aí muito tempo abandonado, eles fizeram algumas intervenções, estão tentando fazer os fechamentos nessas partes que acabaram sendo vandalizadas, né? Muros quebrados, malotões que foram tirados do lugar ali na avenida, dos desvios, né? Que o pessoal já não estava mais respeitando, mas eu vou verificar aí a previsão de retorno das obras e eu informo a Aline e ela passa para vocês, tá bom? Tá. Só mais uma coisa. Nessa praça, né, ela tem um desvio, né? Que a obra, pelo não término da obra, tem um desvio dentro da praça e tem problemas sérios de iluminação. Tá tendo muito assalto, tá tendo muito problema. Tem um prédio lá em frente à praça que o pessoal não consegue ficar lá no ponto de ônibus. Não tem ponto de ônibus no sentido centro. E no desvio tem um buraco enorme, uma cratera enorme. Já vi diversos chamados no 156 mencionando esse buraco e nunca é tapado, nunca é feito. Na verdade, ali cabe até refazer o desvio, porque não tem mais condição de passar. E passar ônibus ali, tem um ponto de ônibus. E assim, a continuidade da obra ou não, eu acho que ela é importante. Mas não é o caso de fechar aquilo ali e voltar a transitar pelo local normal. Não sei. Então, ô Sandro, eu posso levar isso e discutir com o pessoal de SP Obras, de SP Trans, tá? Eu acho que isso também vai depender dessa retomada da obra, se não for breve, da gente avaliar isso e colocar isso para eles e ver a possibilidade. Com relação a esse buraco que você está falando, na verdade é um sarjetão que tem ali, né? Eu já tive lá no local também, que está com problema, e tudo foi em função da obra, né? Porque é maquinário, é caminhão pesado, foi danificando e ficou lá abandonado desse jeito. Eu estive lá, é de conhecimento, né, da subprefeita, meu também, da secretaria, e a gente tentou conversar com o pessoal aí da questão da retomada da obra, para ver se eles próprios fariam esse conserto aí desse sarjetão e ali para melhorar, né? Mas a gente não teve um retorno ainda, mas eu vou verificar isso e passo para vocês a informação também, tá bom? Tá ok. Tem umas pessoas com a mão levantada aí, Ale, eu estou vendo aqui. Você está conseguindo ver, Ale? Sim, o Marcos, Vieira, Gilberto, Zildo e Lidiomar. E a Leda? Isso, exatamente. Os munícipes, então, depois que for concluído... Oi? Tá, então quem que vai agora? O Marcão? Sim. Opa, boa noite a todos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Ah, que beleza. Então, uma perguntinha sobre a rua Antônio Crespo, no conjunto José Bonifácio. A calçada foi feita de um lado, até agradecemos, porque mais de anos a gente já estava fazendo pedido, fala a verdade, uns 30 anos, para mais. E foi feito o lado direito. Por que o lado esquerdo, sentido professor João Batista Conte, não foi feito?
Então, eu até recebi esses dias, e a gente já respondeu, aquela votação que foi feita para o orçamento 2021, acho que vocês colocaram a complementação, a continuação da Antônio Crespo, né? Eu vou verificar direitinho, porque a gente tem que ver toda a parte que é de área municipal, né, para a gente executar do outro lado, mas foi um planejamento que a gente tinha ali, porque felizmente esse ano a gente conseguiu comprar o concreto usinado, né, que é melhor aí para a gente executar uma extensão maior aí de passeio, e a gente pode planejar, sim, o outro lado da parte que é área pública, tá bom? Eu vou deixar anotado aqui para a gente fazer esse planejamento para o outro lado. Tá, e seguindo também a Antônio Crespo, tem 2 buracão lá, próximo a professor João Bastaconte também. Eu já até solicitei o tapa-buraco. Esses 2 buracos é tão grande que o motorista precisa ir para o outro lado da pista para poder passar, porque senão danifica o carro dele. E ali é uma rua de feira também. E eu já recebi notícia de pessoas que já tropeçaram naquele buraco em dia de feira, já se machucaram. E eu queria saber o que está acontecendo, porque eu já mandei 2 demandas já. Então, eu não sei se você acompanhou aí que eu disse, né, inicialmente, com relação à programação, as demandas, tanto de tapa-buraco quanto dos outros serviços de zeladoria, elas estão indo via sistema diretamente para as empresas, tá? Então, como eu disse, na Antônio Crespo mesmo, o buraco? Positivo. Tá. Então, assim, as solicitações, elas estão sendo atendidas de acordo com a data de registro, né? E o planejamento da própria empresa. Então, se for algo muito grave, assim, o que eu consigo fazer enquanto coordenadora é ligar para a empresa e falar, olha, tem um buraco, está muito perigoso e tal. Diante do planejamento deles, se estiver nas proximidades, pedir para incluir. Tá? Mas o critério é a ordem de registro mesmo, de data de registro da solicitação, que é o que a gente está fazendo para atender. Mas eu vou verificar, de repente já está no planejamento, vai ser em breve, aí eu dou um retorno para vocês, Antônio Crespo, tá bom? Só a última perguntinha, se for possível. Sim. A praça... A calçada da praça da rua Virgínia Férnica, Oliveira Brandão. Ela Sim, está sendo em execução, feita, né? Não entendi. Está em execução. Sim, mas ela já está no projeto de acessibilidade da prefeitura, esse calçamento ou não? Não, o projeto de acessibilidade é uma outra coisa. A gente está executando, uma solicitação de vocês através do SIG-RC, né, o pedido da calçada, como eu disse, a equipe de logradouros está lá porque alguém fez a solicitação, gerou uma demanda através do SIG-RC, e aí a OS através do SGZ. Mas eles têm que fazer, sim, de acordo com as normas de acessibilidade, tá bom? Então, eu mesmo fui um dos que fez o pedido. Só que, o que acontece? Eram alguns buracos só. A calçada em si, ela estava boa. Tá. E estão refazendo a calçada toda em volta da praça. Só que, no caso, o serviço está indo bem devagar, para ser sincero. E eu queria saber se tem um prazo de término dessa calçada, dessa praça. Então, é o que eu vou explicar para vocês. O serviço feito pela equipe de zeladoria é diferente de uma obra contratada, né? Então, esse serviço é a equipe de logradouros que está fazendo, e às vezes dá a impressão que está demorando, porque eles estão planejando, então eles preparam a calçada e depois tem que fazer o agendamento da parte do concreto, né? Que é com uma outra empresa que agenda. Mas eu vou verificar junto ao supervisor se realmente está demorando muito ou se é o tempo mesmo do planejamento e a questão do concreto, que é outra empresa, né? Se está demorando o agendamento do concreto, o que está acontecendo? Eu verifico para você. Então, e tem uma coisa até estranha sobre essa calçada aí, que eles tinham feito uma parte razoável boa,
E no outro dia destruíram a parte que haviam feito, então refazendo tudo de novo. Isso daí procede? Então, eu não acompanhei esse trabalho diretamente. Eu tenho o supervisor, né, que é o engenheiro Fábio. Então, eu posso verificar com ele o que aconteceu para te dar esse retorno, tá? Porque a reclamação eu estou recebendo agora e eu não tinha conhecimento disso que você está falando, mas eu vou verificar e dou um retorno para vocês, tá? Através da Aline. Ok. Ah, tá ok. Agradeço a sua atenção. Vamos passar para a dona Leda, aí está apavorada aí. Pode falar, dona Leda. Boa noite, Carol. Boa Chamar de noite. Carol, tá, minha flor? Pode. Carol, eu ficar à tenho três perguntas. Iniciando, eu quero saber se a subprefeitura ela vai voltar para a área de direito dela, que é uma área pública, certo? Fizeram aquela biblioteca que caiu, fizeram mal feita, como sempre. E eu quero saber se a prefeitura vai voltar para o lugar dela em vez de continuar pagando o aluguel caríssimo que tá. Uma pergunta é essa, calma, tem outras. A outra é que estão trocando todas as guias das ruas, sem necessidade, sendo que é o que você explicou, a questão do tapa-buraco, que eu acho um desperdício, eu como munícipe. Também tem outra pergunta, que é a questão, eu teria mais até, né? Tem uma questão que é uma prioridade que eu peço há muitos anos, que é a questão do nosso... Ai, o negócio, esqueci o nome, peraí que eu vou lembrar agora, que eu pus aqui, mas esqueci. Das enchentes, aqui no Centro Itaquera. Ai, como que chama, meu Deus, aquele negócio que faz o recolhimento da água? Do Rio Verde. Tem mais de 20 anos um projeto que eu passei para a prefeitura. Certo? E nunca ninguém... Uma vez mencionaram que ia fazer, né? O piscinão. E descartaram totalmente. Eu vi você falar muito de toda a região de Itaquera, a parte alta, como dizem sempre, que Itaquera é dividida em duas partes. Eu estou na parte do Pires do Rio, que fizeram uma pracinha embaixo de um viaduto, tal. A primeira coisa, a única coisa que fizeram por nós. Porque todos esquecem o lado de cá da Radial, Jacopêssego. A prefeitura não... É como se nós não existíssemos. Eu estou aqui há 60 anos e brigando há quase todo esse tempo. E por quê? E a gente está precisando, que também é um pedido antigo, que eu já fiz, quando teve aquelas questões para passar para as subprefeituras, ou mesmo até para a prefeitura, o que poderia ser feito embaixo dos viadutos, porque Itaquera é cruzado de viadutos. E eu pedi, na época, um albergue ou um centro de acolhimento, porque nós temos muitos moradores de rua, agora com a pandemia temos muito mais, e essas pessoas não têm amparo nenhum em Itaquera. Aqui, eu estou falando do centro de Itaquera. Eu não estou falando na Coab, eu não estou falando no Parque do Carmo, estou falando aqui em Itaquera. Pertinho de vocês, aqui na Pires do Rio, centro, debaixo dos viadutos, que espaço tem. Fizeram uma praça lá, um campo, como fala, uma quadra, no lugar que o acesso é terrível, porque lá só tem problemas com drogas e não tem segurança nenhuma. E a gente precisa de um abrigo, um acolhimento para os moradores, que aqui estamos com muitos moradores de rua. Não quero que saiam. Eu quero que a gente possa dar o mínimo de estrutura humanitária para essas pessoas, gente, porque ninguém está na rua porque quer. E com essa pandemia, tivemos um número muito grande de desemprego. E nós não temos como acolher Itaquera essas pessoas para um banho, dormir, para se alimentar, uma refeição adequada, entendeu? E nós queríamos um espaço embaixo desses viadutos. Os viadutos estão ociosos, não tem iluminação. E a gente fazendo um centro, você que é de obras, desculpa eu estar falando assim, porque você é bem mais jovem que eu. A gente está fazendo esse centro, a gente poderia
acolher essas pessoas. A subprefeitura de Itaquera usar num trabalho humanitário, porque eu não vejo isso na subprefeitura. Eu vejo, sim, obras em tal lugar, como um amigo falou da Líder, a gente vê aquilo lá dá um desgosto na gente, porque é um abandono. Dá a entender, entre aspas, que você falou que tem as demoras, a gente sabe que são vários procedimentos burocráticos que acabam demorando. Porém, a gente está querendo ver coisas que a gente possa realmente ajudar o munícipe, porque não importa estar como um morador de rua. Entendeu? Ele é um munícipe. Em algum momento ele pagou os seus impostos. Então, você desculpa. São todas essas questões que aí você vê como você pode me retornar alguma coisa. Porque é uma briga muito antiga que a gente está por esse albergue ou um lugar que possa fazer um acolhimento a essas pessoas, porque eles estão precisando, e agora muito mais. Eu vou desligar o microfone, tá? Para não dar microfone. Eu acho muito louvável tudo que você falou, mas muitas das coisas eu, enquanto CPO, não consigo ajudar diretamente, porque envolvem outras secretarias, né? Então, são ideias que eu acho que você pode levar isso aí para a Silvia, a subprefeita, né? Marcar reuniões envolvendo as outras secretarias que possam viabilizar essas ideias aí que você tem, que eu acho muito bacana. Com relação ao aluguel vou pontuar um pouquinho, né, para a gente ir mais rápido, aluguel da subprefeitura também não é comigo, tá? Então, a questão da mudança da eu acho que a Aline pode levar isso, né, para a Silvia também, para dar um retorno para vocês. Com relação à guia das ruas que você falou, a troca, que acha desnecessária, eu precisaria saber em quais ruas, né? Porque, como eu disse, troca de guia, por exemplo, com a subprefeitura, é a equipe de logradouros que faz, e só com um pedido e a demanda do munícipe. Pode ser que estejam trocando essas guias, eu não sei se é o caso do que você está vendo, nas vias que estão sendo feitas as calçadas, que também estão sendo feitas pela secretaria e não pela subprefeitura. Mas, geralmente, quando se reforma a calçada, costuma-se trocar a maioria das guias, tá? É o caso ali da Vitório Santim, por exemplo, né? Que está fazendo a calçada nova, e aí eles trocaram realmente a maioria aí das guias. Não sei se é esse caso que você está citando ou é algum outro. Não, vou cortar só um pouquinho você, meu amor. Na Campanella, e eu já briguei muito na Campanella e aqui na Pires do Rio, porque nós temos um problema muito maior do que a troca das guias. Qual seria? Nós temos extensão de 1 quilômetro sem bueiro, e são avenidas muito íngremes. Sim. E elas precisam de bueiros para diminuir a densidade da água das chuvas. É o problema da drenagem. Porque arrancam as calçadas à força da água. Porque eu já trouxe um engenheiro uma vez da prefeitura aqui, caminhei com ele e caminhei com ele na Campanella. E, então, nós temos a cada quilômetro que pela lei orgânica, cada 200 metros, até 200 metros. Terminou, Leda. Rapidinho, só essa aqui. Leda, a gente tem bastante demanda, ainda bastante município para responder. Se você quiser passar tudo isso depois, essa que você é da hora, para o CPM, né? Deixa registrado aí, o pessoal está todo aí, os conselheiros. E aí eu e depois a gente responde em ofício, tá bom, querida? Isso, obrigada, amor, que aí eu falo. Aí, fazer a solicitação, a revisão na parte de drenagem, através de projeto, né? A gente tem um problema de drenagem em Itaquera, tá? E tudo isso demanda contratar projeto e depois as obras, tá bom? Como eu disse, as nossas equipes, o que a gente tem disponível na subprefeitura, são equipes que fazem manutenção. Tudo que demanda projeto, aí a gente tem que fazer um estudo, né, e viabilizar a contratação desses novos projetos, tá bom? Obrigada, Leda, pela participação. Só para falar das enchentes também, Aline, que ela falou do piscinão, também envolve outras secretarias, né? Que é canalização de córrego, piscinões, e através da CIURB.
Mas também a gente pode levar esses casos aí e verificar se tem algum retorno para dar para ele, tá bom? Ok. Isso. O Alexandre, Pessoal, tem alguém com o áudio aberto querendo aí? falar? Está interferindo aí. Quem que é o próximo da mãozinha aí, Alessandro? Não tô Sim, conseguindo visualizar aqui, não tá aparecendo para o mim. próximo Não é. tá aparecendo? Sim, ó. O Então é próximo a seria o Gilberto e o Tem senhor algum Lidiomar conselheiro aí que Zilton. queira falar? Tem algum conselheiro aí que queira fazer alguma pergunta objetiva para a Carolina? Calma. Seu Corinthians, a gente está seguindo a ordem da mão levantada. A Lê tá organizando. Calma, seu Conite, por favor. Sim? Seu Conite, a Lê tá responsável pelo comando das mãozinhas lá no chat, tá bom? Ela vai Quem que é passando o para nós próximo, aqui. Alessandra? Gilberto, Zildo e Lidiomar. Os próximos conselheiros munícipes. Logo em seguida, a fala vai ser aberta a vocês, tá? Estou visualizando aqui que tem perguntas aqui no chat, só que depois que os os conselheiros concluir as perguntas, a gente vai abrir para munícipes, tá? Tá. Pode ir, Gilberto. Então, o primeiro da Boa fila noite, Ana Carolina. Sou o Gilberto novamente aqui. Ana Carolina, escutando você falar, a gente fica até triste morando em Itaquera, porque algumas obras grandes que estão acontecendo, aí você falou que é a secretaria. Ou seja, então, o que uma secretaria está fazendo dentro de um bairro e ninguém sabe de nada? Isso não pode acontecer. Por exemplo, essa obra aí do corredor, desde 2013, são 7 anos, e a gente não sabe quando que vai terminar. Você falou que vai ter cerca de 30 obras para acontecer, obras de emenda parlamentar. Segundo o TSE, dia 14 foi o último dia para inaugurações, certo? Então, se vai acontecer uma obra, então não vai ter inauguração, né? Porque não pode. Essa do protocolo que você falou agora há pouco, eu não sabia. Para mim era um protocolo, é um número só, não tem um número, protocolo para atendimento e protocolo de execução, isso eu não sabia. Referente à rua Antônio Crespo, que o Marco também falou, eu tenho um protocolo aqui que está com atraso de 121 dias. E eu não sei se você está sabendo de uma obra emergencial também que já deveria ter sido feita na Rua Sovre. Graças a Deus, ela entrou no Participe Mais e ela foi eleita. Agora, a gente torce para que essas demandas que foram eleitas no Participe Mais entre realmente no orçamento da Prefeitura Regional para o ano que vem, visto que foi uma luta já delas serem eleitas e agora a gente espera que eleitas elas sejam executadas. Eu recebi isso, né, como eu disse, além dessa rua que você citou, os outros pedidos que foram aprovados foram a continuação da calçada da Bartolomeu Ferrari, da Antônio Crespo e algumas outras coisas, né? Então, a gente espera que sim também, né? Que venham recursos para a gente executar essa demanda que vocês acabaram votando. Ok, próximo conselheiro. Não, me responde a questão do TSE dia 14 de agosto, que foi o limite das inaugurações das obras públicas. O fato da gente executar a obra não quer dizer que haja necessidade de inauguração, né? Eu não vou falar de inauguração de obra, a gente executa e entrega, né? CPO é parte técnica, então a gente contrata e executa. Aí a questão de inaugurar ou não obra, aí já não compete a nós, tá Já bom? não compete, Não. Ok. Fica aberto para o próximo conselheiro. É o Ale, Lidiomar. Quem que é o próximo, Lidiomar? Lidiomar. Por Boa favor, noite, Lidiomar. Lidiomar. Boa noite, Carol. Boa noite. Tudo bem? Então, eu praticamente já estou contemplado em duas que eu ia fazer, então vai ser rápido. Primeiro, o Sandro já falou do corredor. Então, é isso mesmo, aprova a preocupação dele e do nosso pessoal, que estão muito preocupados. E como eu vi, a Globo fez uma reportagem também do corredor,
Então, foi comentado com a prefeitura que estão passando para uma outra secretaria e tal, que em breve que vai recomeçar. Então, ok. A outra que também me sinto contemplada é em relação a buracos. Mas observei, você comentou que já agora, dentro de 10 dias, um pedido para tampa de buracos já está sendo contemplados, né? Porque antes demorava muito mesmo. Por isso que eu tinha formado essa pergunta. Até o tempo que eu passei fiquei 8 anos na diretoria do CONSEG Aricanduva e também pelo CADES. Então, a gente se preocupava bastante, corria muito atrás, eu fazia muito saque aí na sala de atendimento e demorava essa faixa de 20 dias ou talvez até mais para poder tampar um pequeno buraco que a gente pedia. Eu fiquei satisfeito você dizer que em 10 dias já se contempla, né? Ótimo. Então, eu só quero comentar. E desses trabalhos que está vendo que vai haver assim, nas ruas, que você comentou, inclusive na Onan, no Xi, que é próximo da rua que eu moro também, aqui na Santa Maria, né? Então, é isso aí. Então, eu posso dizer que estou contemplado nessas duas partes, só comentei, mas não se consta nenhuma pergunta. Mas eu vou emendar, você falou em córrego, desde a época de o conselheiro do CADES, eu cobrava bastante os córregos que tem aí em Itaquera, que fica, inclusive, que passa aí no Parque Linear. E tem um córrego que ele sai aí, passa do lado do Hospital Santa Marcelina e outro vem dali do Parque do Carmo. São 2 córregozinhos perigosos. E esse eu posso até dizer, porque eu fiquei uma época ali, esperando passar uma chuva, e foi alagado, que nem carro não passava ali para descer no mercado negreiro. Aquela área ali, nem carro passava, fechou mesmo, coisa que eu nunca esperava isso, né? E já fiz cobrança muitas vezes sobre esse córrego. Por quê? Até o Parque Linear, ele está pronto, né? Fizeram só aquele meio ali, mas cá para cima não. Parece que não, mas é um córregozinho perigoso, né? E assim que chega ali no Linear, se torna 3. Eu não sei o nome deles. Eu queria saber de você, então, se esses córregozinhos ali está também na programação que você comentou. Só isso. Na verdade, com relação aos córregos, o que eu queria deixar claro é toda a obra, né, de canalização, ou mesmo estrutural, de ponte, elas são de competência da Secretaria, da CIURB, né? A subprefeitura, ela faz a manutenção nesses córregos, então cabe à subprefeitura a limpeza, né, preventiva, que a gente hoje, como eu disse, a gente está com 2 equipes aí, a gente já trabalhou com 4, a gente conseguiu, né, limpar bastante córrego, que a gente ficou um grande período sem equipes. Mas com relação a essas obras, porque Itaquera tem grandes problemas que demandam grandes obras, né? Então, essas solicitações a gente encaminha diretamente para a CIURB. E se houver algum planejamento, a gente pode ir lá verificar e passar isso para vocês com relação a essas áreas específicas aí, eu já anotei, né? Então, se houver algum projeto, alguma coisa, alguma previsão para um período aí mais breve, a gente comunica a vocês, tá? Mas da parte da SUB, eu queria deixar claro isso. A gente faz manutenção, tá? Aí, obras estruturais aí competem à secretaria. Ok, obrigada, Carol. Ok, obrigada, valeu, muito obrigado. Vamos estar acompanhando. Obrigadão. Zildo agora, tem que falar? Zildo. O próximo é o Zildo. Vamos lá, Zildo. Boa noite, Carol. Eu tenho bem suspeito na minha pergunta. Tem 5 áreas de risco que você mencionou aí, Carol. E uma área da risco ela está ali na divisa de Itaquera, parece que é São Miguel, e Itaim, que é na ponte ali atravessando. Ela vai custar 6 milhões. É uma obra grande, mas é uma obra que eu estou vendo assim o seguinte, que se ela não for feita com as 5 subprefeituras, eu tive a felicidade desse dia de descer lá no Rio.
E até quando você vai ali debaixo do céu, Jambeiro, e vai passando depois dos prédios ali, aquela parede com arame, ela para. E quando chega lá embaixo, e ali você tem uma curva assim meio acentuada, e tem muitas casas que estão se nascendo ali na beirada. Nós vamos ter problema. Então, se a gente não mandar isso aqui, como é uma obra que é grande, eu entendo que não tá na jurisdição da subprefeitura de Itaquera. Pelo menos eu olhei lá assim, parece Isso mesmo, essa obra tem uma ação conjunta. Isso. Aí que acontece? Então, eu entendo... O áudio está... É uma obra... Zildo, o seu áudio está com um delay. Tá cortando o seu áudio, Zildo. E como se diz, tem uma ação, mas ela é uma ação... Não, a internet está ruim desde o começo aqui. Ele está cortando, Zildo. Tem hora que eu não recebo. Agora, voltando para o item B. Aquele negócio que eu já falei para você do ecoponto ali no Planalto, que nós temos bastante ponto vicioso que podia ser direcionado para outra coisa. Entendo eu. Me desculpe, eu não sou engenheiro nem arquiteto. Estou no meio do caminho ainda. Mas não eu acho que a subprefeita, no caso é a Silva, ela teria que estar sabendo dessas obras e está, assim, como se diz, qual o lugar mais necessário, qual o lugar, o ponto mais... Cortou, Zildo. Cortou. Zildo. Ale, vai para você. Itaquera 4, lá perto. Vocês estão me ouvindo melhor? Então, você tem área da subprefeitura que pode ser feito um ecoponto e não gastar tanto. Mas, como ali vai ser feita uma área que é quase perto do outro, no meu entender é isso. Vocês me desculpem, mas poderia ser deslocado para outro lugar. Porque você vê muito descarte irregular de lixo e você vê muito... Tá cortando, Zildo. Agora o Zildo caiu. Agora ele caiu. Só isso que você falou que já vai melhorar o projeto, a entrada do portão, tudo, já nos ajuda. Ao vivo. Então, com relação ao ecoponto, o que eu tenho para esclarecer é que a subprefeitura, ela indica as áreas, né? Essas áreas são submetidas à ANLURB, que faz a avaliação, porque existe critério para aprovar a área para fazer o projeto do ecoponto. E isso tudo é feito pela ANLURB, tá? O projeto, inclusive, e há uns anos atrás, a execução dos ecopontos ficavam na prefeitura. Então, esse especificamente da Major Vitorino não está sendo acompanhada a obra, né, a fiscalização, a contratação, não foi através da SUB. Então, o seu Zildo já tinha até comentado comigo anteriormente, eu expliquei isso para ele, né? Então, é a secretaria que está acompanhando. Claro que nós temos conhecimento, sim, mas a fiscalização não está conosco e eu posso levar para a secretaria, para a própria empresa que está fazendo a obra, essa sugestão da questão de portão. Mas, como eu disse, o projeto ele foi feito e foi aprovado do jeito que está. Nós podemos sugerir a mudança, tá bom? Como melhoria. Então, tá bom, ok, obrigada. Quem que é o próximo, Ale? Tem mais alguém aí, Ale? Tem mais alguém aí? Agora, sem conselheiros, agora vamos abrir as falas para os munícipes. Eu já vi aqui, a Leda já falou. Tem a senhora Valdira, que ela está com a mão levantada, né? A senhora Aparecido e Manuel. Gostaria de falar, Leda. Tá, pessoal, só lembrando aí, vocês têm um minutinho, tá? Para fazer a pergunta, então, se puder ser objetivo, a gente agradece. Pode ir. Quem que é a primeira aí, Ale? A senhora Valdira. Pode falar, senhora Valdira. Abre o microfone. Abre o microfone, Pode abrir o microfone. Abrir o microfone, o microfone aí tá a gente fechado. pode ouvir você. Não tem. Mas Agora foi. Boa noite. Eu queria falar sobre a Praça Agostinho Rodrigues Marques,
que é a antiga Praça Tatuí, que nós, moradores, que damos manutenção. Só que agora as muretas estão quebradas, e eu já fiz 4 pedidos na prefeitura, tenho os protocolos, e todos foram indeferidos. Aí, a semana passada, eu fiz mais um pedido, aí eu gostaria da colaboração aí da prefeitura para dar uma atenção para essa praça, que os moradores aqui da Carmozina são carentes e as crianças brincam muito nessa praça. Então, nós estamos cansados de nós mesmos darmos a manutenção. E agora, com a Covid, ficou difícil para reunir os moradores para fazer isso. Tá ok. Eu vou pedir, Aline, para depois passar o número do protocolo para mim, tá bom? Isso, tá. Viu? Eu vou pedir para a senhora também passar, vai ficar registrado aqui, essa reunião está sendo gravada, depois a senhora procura a Alessandro, ou o Alessandro podem colocar no chat o contato do conselho, do grupo do conselho, para o coordenador ou para o secretário Sr. Conite, a senhora passa o número do protocolo e a gente levanta, tá bom? Depois a gente dá um feedback para a senhora. Obrigada pela participação, viu? Obrigada. Próximo munícipe, Alê. Aparecido. Vamos lá, seu Aparecido, pode falar. Só ligar o seu microfone. Pula para o próximo, Alê. Depois ele volta. Agora é o senhor Manuel. Senhor Manuel, Pode boa falar, noite, Manuel. pode falar. Boa noite, alguém me escuta? Sim, estamos ouvindo. Está escutando? A senhora informou que tem diversas obras que vão ser executadas com emendas parlamentares e diversos tipos de orçamentos. De acordo com o decreto da Secretaria de Deficiência, vocês estão encaminhando essas obras, esses projetos, para eles verem a acessibilidade? Então, nos casos em que há necessidade, eles são encaminhados sim, tá? É que tem algumas reformas que implicam só na colocação de brinquedos ou ATIs, que aí não há necessidade. Mas no caso em que há construção ou passeio, sim. É, porque o decreto fala tudo, né? Eu estou estranhando os ATIs e playgrounds não passarem, mas tudo bem. Só isso. Tá. Obrigado, estou ruim da garganta. Obrigada, seu Manuel. Tem mais alguma? Ele voltou? Aquele munícipe voltou que queria falar ou não? Eu acho que não estou localizando aqui, não estou conseguindo visualizar a pergunta que ele mandou também aqui no. Aqui, consegui aqui. Uma pergunta que ele mandou no chat é a seguinte: gostaria de saber quantas multas por descarte irregular a subprefeitura de Itaquera efetuou esse ano. Essa foi a pergunta dele. Tá, é que multa não é atribuição da Coordenadoria de Obras, tá? A Coordenadoria de Obras, ela executa serviços. E as multas são de competência da CPDU, que é um outro coordenador. Aí a gente pode levantar, né, Aline? Isso é que vai ser o próximo, né, gente? Próxima reunião é com o Arnaldo, né? É bom estar deixando tudo isso daí anotadinho. Mais alguém, pessoal? A gente já está encaminhando para o final aí, quase 9 horas, 10 para as 9, nosso limite aí. Por isso que não vai aí, ó. Se não tirar essa faixa do meio. Tem mais algum munícipe que quer fazer pergunta? Seu João quer falar, seu João? Sim, quero sim, Aline. Boa noite. Então, vamos lá. Tudo bem? Boa noite, Carol. Boa noite. Boa Tudo noite, bem? Conite. Boa noite, João. Tudo bom? Tudo bem. Só vou fazer um comentário, viu, Conite, e Carol e Aline. É assim, eu acho que enquanto munícipe hoje, mas a gente tem um papel fundamental junto com o Conselho Participativo, que eu acho, Conite, que eu já cobrei o coordenador, para fazer aquelas reuniões mensal com obras, justamente muitas perguntas que foram feitas hoje, o Conselho já poderia estar sabendo e ajudava, né? Que a função é a parceria, né? Isso é uma ideia. E a outra coisa que eu fiquei surpreso, né? De algum tempo eu venho visto, você não ter uma resposta quais as obras que Itaquera de fato tem, não é verdade? Então, Carol, eu acho que merece assim uma atenção junto com o Conselho, uma reunião expandida, até para que o Conselho sabendo, né, quais as obras existentes
município que a prefeitura está tocando no caso. Eu acho fundamental você fazer esse trabalho, sabe? Embora eu hoje não sou mas tenho uma participação assim com várias comunidades, dependendo de algumas informações. Então, eu acho que tem que voltar às reuniões presencial. O Conselho tem fundamental essa participação, essa parceria. Está cortando aí, seu João. O seu João está cortando, a gente não está conseguindo entender o áudio. Não está dando para escutar. Ele está continuando falando. O senhor está nos ouvindo, seu João? O senhor está nos ouvindo, seu João? Nós não estamos ouvindo o senhor. Seu João, repete novamente, cortou o áudio. Tem alguém aí? Depois o seu João volta? Eu não entendi. Não tem mais ninguém? Não, nós entendemos, seu João. A Carol falou no início, não sei se o senhor pegou as obras, ela leu uma por uma, tudo que está sendo feito, o que será feito também, o que está sendo já executado e o que vai ser. Então, depois eu pego uma lista com a Carol, não tem problema, e passo para vocês. Tudo bem? Mas ela já falou, assim, das obras, mas foi lá no início, aí não sei se o senhor acompanhou. A gente não conseguiu ouvir o senhor, na verdade, só o início, depois cortou. Tá. Mas eu me comprometo a passar essa lista aí para vocês que ela comentou, tá bom, Carol? Pego amanhã contigo. Eu entendi essa pergunta, sim, Aline. E também, viu, Conite, era bom você, junto com o coordenador, retomar. Teve uma munícipe que citou aonde a prefeitura hoje paga um aluguel e hoje ela tem, né, aquele terreno dela lá na prefeitura, lá no centro de Itaquera. Precisa abrir uma agenda para a gente voltar a fazer uma discussão, porque é muito importante que a prefeitura faça ou tenha o seu próprio prédio e deixe de pagar aluguel. Isso já é uma discussão antiga que já vem tomando rumo, e eu vi uma munícipe falar hoje. Eu só quero fazer um reforço, Conite, você fala com o pessoal do Conselho, para retomar essa fala numa reunião presencial, assim que o Conselho voltar. Era isso, okay. Mais ou menos que eu tinha hoje. Ok? Tá ok. Pessoal, já são 8:55. Tem mais alguém para a gente já poder caminhar para os encerramentos? Aline? Eu queria fazer um encerramento. Quem que está falando? Pode falar. Nunes. Nunes. Voltou agora. Nunes, vamos ser objetivo. Boa noite. O questionamento é para a Carol, que ela comentou sobre a Praça da Virgínia Ferri, que ela falou que o prazo das obras é de acordo com quem é contratado a fazer, ou é a prefeitura ou uma empresa. E o tempo pode demorar dependendo da pessoa, da outra empresa que vai fazer o contrato, o concreto, quer dizer. A minha pergunta está sobre o tipo de contrato que a prefeitura faz, não determina um tempo para o término dessa obra? E esse conhecimento do término da obra dá para saber o andamento dela? A minha pergunta é essa. Se alguém pode me responder sobre o contrato de obra para serviços de praça, alguma coisa. O contrato não determina um tempo de prazo para determinar? A Carol caiu, gente. Carol saiu, né? Caiu. Posso responder? Mas a Carol não está no Uma obra licitada, ela tem prazo em contrato. Pode ser de 60 a 90 dias. Sim, tem prazo. Agora, reforma, que nem equipe de logradouro, ela é chamada para arrumar um sarjetão estourado. Sim. Então, ela começa a cavar, aí que ela vai vendo os problemas. No meio desse trâmite, ele faz a solicitação do concreto pela ata, que a subprefeitura tem. Porém, quando ela faz a programação, entra na programação da empresa também. Ela não tem um caminhão à disposição na hora para atender. Então, às vezes acontece isso, uma obra ficar parada 4, 5 dias, entre aspas, porque está na espera do concreto que foi programado.
Então, reforma, assim, de corriqueira, não há como ter uma programação, mas quando é uma obra licitada, que é feito projeto, orçamento, isso costuma ter a licitação. Então, quando costuma atrasar, o fiscal da obra, que a CPO determina, ele começa a questionar, pode fazer um prazo maior, de acordo com o tipo de problema que ocasionou. Basicamente é isso. O que tem que fazer é acompanhar, para não deixar o boi solto, né? O boi só engorda à vista do dono. Pronto. Sim, exatamente porque eu vi o questionamento aí sobre a obra estar demorando muito e eu não vi a resposta, então eu fiquei curioso. E a segunda pergunta é curta. Vocês falaram sobre demanda de buracos na rua e que a pessoa, para abrir uma demanda, tem que colocar o número onde está o devido buraco para isso medir a quantidade de asfalto que vai ser usado e mais alguns assuntos que vocês comentaram. Minha pergunta está, se uma pessoa marca numa demanda, quando ele vai fazer o comentário que essa rua tem 5 buracos em números diferentes, uma demanda pode valer? Não, tem que ser 5 demandas diferentes, uma para cada buraco. Isso mesmo. Se for possível, adicionar foto também. Então, mas Carol voltou. Minha bateria poderia abrir essa possibilidade para a pessoa não ter que entrar mais de 5 vezes para abrir uma solicitação? Uma demanda onde que o município colocasse o endereço, falasse, no número 100, no número 200, no número 300, há um buraco, 2 e 3. Então, a rua tal tem 3 buracos no número XXX. Essa demanda não poderia ser analisada para valer como um pedido de 3? Não, ela tem que abrir, o município tem que abrir, eu acho que você não estava desde o começo, o município tem que abrir uma demanda por buraco, um tapa-buraco na rua. Isso eu sei porque eu abro. Eu abro demanda direta. Rua 45, número 45, entendeu? Mesmo sendo na mesma rua. Eu sei disso, porque eu faço muita solicitação de buraco. Eu estou querendo saber se vocês poderiam mudar esse sistema para a gente fazer uma demanda. Infelizmente não, porque a prefeitura trabalha dessa forma. Deixa eu falar. A firma contratada 156, ela ganha, basicamente, por atendimento. Então, o que ocorre? É de acordo com o atendente. Tem atendente que, se você ligar e tiver 2 buracos, na mesma ligação ele faz 2 protocolos. Mas, na maioria dos casos, eles pedem para ligar várias vezes porque eles trabalham com estatística. Ainda mais tem uma coisa, tinha um vício muito grande em atendimento, que a pessoa chegava, abria 10 solicitações numa rua. E quando ia uma equipe no local, só tinha 2 buracos. E uma coisa que ocorre, a equipe de tapa-buraco, quando vai para o local, ela vai numa programação, por exemplo, tem a Itaquera no alto e a Itaquera baixa, esquerda e direita. Então, eles fazem uma programação, vamos tampar 50 buracos no setor tal. Então, o caminhão já é programado, porque quando ele pega o asfalto, ele vem quente. Se ele não for só para aquele local usar onde está programado, ele perde até o material. Sim, eu entendo. Eu já passei por isso, porque eu já fiz demanda para 2, eu fiz 2 demandas para 2 buracos, e a pessoa foi lá e só tampou uma. Eu já passei uma situação inversa ao que você está falando. Tá, é porque provavelmente você não tinha o protocolo do outro número do buraco. Mas, enfim, está registrado. Está registrado. A gente já deu tempo já. Ok, a gente já deu tempo da reunião, está registrado. A Carol está aí de volta, nossa coordenadora de obras. Eu quero agradecer, viu, Carol, pela participação aí. Passo para o seu CONIT aí, para os conselheiros agora, para fazer os encerramentos finais. Aí foi muito boa a reunião. Obrigada, Carol, pela presença e por todos os esclarecimentos aí, tá? Muito bom participar. Certo. Vou deixar aqui a participação do Paulo César, que ele colocou no comentário no chat sobre o agradecimento da limpeza da Praça Ronil Espina, e gostaria de novamente reforçar a necessidade de uma forma de brinquedos dos equipamentos de ginástica. E eu lembro dele. Isso, então, ele colocou esse comentário lá no chat. Bacana, obrigada. A gente deu uma ajeitada lá e realmente agora os brinquedos é um pouquinho mais demorado, mas acho que sai. Sim. Acho que sai. Ok. Obrigada, viu, Carol? Foi Imagina, muito boa a sua participação.
Podemos eu encerrar, creio pessoal? que Podemos tirou encerrar, muitas seu dúvidas, tá? Principalmente os munícipes, né? Tá? Esperamos contar com você de novo, numa outra Sim, pode oportunidade. contar. Tá bom? E Tá, eu me obrigado. comprometo, tá, em dar um retorno de tudo que foi apontado aqui, que seja de competência da secretaria, de outro órgão, da gente dar um retorno para vocês, através da Aline, tá bom? Ah, tá bom. Agradecido. Tá. Combinado, gente. Tá. Pessoal, boa noite. Beijo, obrigada Boa pela noite, participação. obrigado. Boa noite. Queridos, É, beijos, a até a todos, próxima. obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, até a Fiquem com próxima. Deus. Boa noite. Deus quiser. Desculpa, Carol. Obrigado, ter Carol. no seu lugar. Imagina, Boa gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Aline. Boa noite, Mari. Boa Boa noite noite, para pessoal. Boa noite, conselheiros. Beijo Boa em todos. noite. Até a próxima. Até. Fiquem com Deus. Tchau. Boa Tchau, noite, John Boy. com Deus. Manda um beijo pro povo. E assegurar a transparência para o para ficar